Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Deixa eu colocar o tema da nossa live porque está demais, gente. Está demais, está mega internacional, inclusive, né? Olha só, a gente vai falar sobre, traduzindo, né? É Brain Health, mas nós vamos falar sobre saúde do cérebro, saúde mental e vamos focar na saúde da mulher. Olha, com 3 super pipeliners aqui. Karina, se prepara, você vai ser uma das próximas, hein? Muito bom, vamos falar sobre a saúde da mulher, né? Em homenagem especialmente a todas as mulheres que passam por aqui, que vão passar por aqui. Vou convidar daqui a pouco as nossas pipeliners e hoje nós vamos falar sobre Brain Health. Em todos os ciclos da vida da mulher, a saúde do cérebro, as conexões cerebrais, elas são mega importantes. Nós vamos discutir, dentro dessa perspectiva genômica, qual é a participação dos nutrientes, qual é a participação da genética, da genômica, como nós podemos modular, como nós podemos intervir de forma personalizada. Então, para isso, eu convidei 3 super pipeliners. Vamos ver se elas estão por aqui. Eu vi que a Pri já chegou, a Su tá por aqui. Ó, as 3 estão aqui, então vamos lá, hein? Convidando. Aê! Vamos lá. E você que é pipeliner. Oi, Su! Aê, Olá, Pri! Tudo bem, tudo gente? bem, meninas? Tudo! Muito bom! Que bom, cadê a Lê? Cadê a Lê? Cadê? Será que ela tá aí? Eu desativei aqui os comentários. Deixa eu ver. Vou de novo, só pra ver se ela tá por aqui. Muito bom, meninas! Hoje estamos internacionais. Agora eu posso. Cadê ela? Deixa eu mandar de novo o convite. Manda. Olha que eu tenho aqui, ó. Ah, Ah, não, eu não esqueci! tá Não, não acredito! comemorando. Eu Não, deixa eu esqueci, esconder. você não falou antes! Ai, meu Deus! Já escondi. Deixa eu ver o pronto. A gente faz depois, num super aulão. Ela não tá conseguindo participar, eu recebi aqui uma mensagem. Deixa eu tentar convidar de novo. Porque de manhã também, pronto, convidando de novo. Deu também alguma coisa aí no... Aê! Sim. Tudo bom, Lê? Depois, no super aulão. Hello! Boa noite! Olá, Tudo bem, menina? Feliz Dia das Mulheres! Um Feliz ótimo, feliz dia dia. para nós. que demais para todas nós. Muito bom, gente. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite para esse super bate-papo. A ideia é que a gente possa falar muito sobre genômica, sobre genética, sobre nutrição e ajudar, né? Tanto as nossas colegas que vão passar por aqui, quanto os pacientes também, as pessoas, as mulheres que passarão por aqui. Então, a ideia é essa. Estou muito feliz, esse tema é um tema que me encanta muito feliz com o aceite de vocês, muito feliz também com essa temática. Vamos falar do Brain Health, então se você gosta, tem interesse, ou quer saber, só curioso para saber sobre esse conteúdo, já encaminha essa live para o maior número de pessoas que você conhece, vamos lotar aqui a nossa sala. E hoje nós teremos muitos conteúdos aqui ainda. Então, meninas, muito obrigada de verdade por estarem aqui. Vou pedir que brevemente cada uma se apresente, porque pode ser que as pessoas aqui não conheçam vocês ainda. Então, vou pedir brevemente para que vocês se apresentem, de onde fala, né? Seu nome, o que você faz, pipeliner, o que mais? Fala aí, Su, começa com você. Bom, eu sou a Suzana Massarani, estou falando do Rio de Janeiro, né? A gente está com essa conexão gringa e carioca e paulista hoje, está sendo barato, tá aqui, Muito. com a Alex e com a Tati. Eu sou geneticista e há alguns anos eu me encantei pela nutrição de precisão, né? A nutrigenética, e também por vários outros testes genéticos para humanos. Eu sou apaixonada, sou pipeliner raiz.
Pipeline Cromatina Raiz. Turma 2, turma 3, né, Su? Turma 3, turma 3, 3. 3. Eu lembro desde lá do início que eu ficava assim, Tati, quando é que você vai dar uma folga? Tati, isso pra gente, por favor. Né? Então, Verdade. assim, eu sou muito apaixonada por isso. E eu tenho sorte de ter essas nutrigeneticistas do meu lado, que eu adoro. Muito bom. Que demais, Su. E aí, Pri, diretamente de Nova York. É. Muito chique. Tudo bem, gente? Boa Tudo. noite, feliz Dia das Mulheres. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um prazer aceitar o convite da Tati e estar aqui com as nossas colegas Pipeliners também. Eu sou da turma 4, né? Da turma 4 e foi maravilhoso poder entrar, poder fazer parte, né, da turma, estudar com vocês, enfim, a gente aprende bastante e é sempre muito gostoso, um ambiente muito acolhedor, enfim, a gente está em contato todos os dias, né, então a gente se fala bastante, estuda, discute casos clínicos, enfim. Bom, eu sou nutricionista formada pela São Camilo, eu atuo com nutrigenética e atuo também com nutrição funcional. Como eu estou fora do país atualmente, eu atendo online e é um prazer, né, poder falar aqui com vocês desse assunto que muito me interessa. Eu gosto muito de estudar sobre a cognição, memória, enfim, tudo que é relacionado à saúde mental cerebral. Muito bom, Pri. Muito obrigada. Somos da São Camilo também, juntas Ah, aí. verdade, né? Muito bom. Verdade, muito bom, Camila. Camiliana, Camiliana. A Alexandra também, turma 4, né? Muito bom, uma surpresa muito grande, muito bacana. Fala um pouquinho sobre você, Alexandra. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandra. Eu sou da turma 4, como a Tati falou, e tenho o privilégio assim imenso de estar participando da live, primeiramente, e de estar assim de ter conhecido pessoas maravilhosas, não só da turma 4, mas de outras turmas também, porque a gente tem um grupo, todas nós, né? E a gente se fala assim todos os dias pelos os Vários grupos, na verdade. vários grupos que nós temos. E assim, para mim está sendo assim um prazer imenso. Eu ainda sou estudante de nutrição, a nutrição caiu na minha vida, eu caí na nutrição dos últimos 3 anos. Eu moro na Inglaterra há mais tempo agora que eu morei no Brasil. Então, às vezes, as palavras em português ainda me somem da cabeça, porque eu tenho mais contato, moro de uma cidade pequena, tenho muito mais contato com inglês, meu marido é inglês, meus filhos. Então, assim, depois de muitos anos, na verdade, que eu cheguei aqui, que eu resolvi mudar totalmente de profissão, que a minha profissão era uma profissão completamente diferente. Eu trabalhei na área de navegação por 18 anos. E aí depois eu, assim, percebi que a minha saúde não estava se beneficiando mais de ter um trabalho sedentário, estressante. E aí eu tirei um tempo para mim, que eu nunca tinha tirado um tempo para mim desde que eu tinha chegado no Brasil, na verdade, porque eu tive que aprender inglês, né? E aí eu tirei um ano e eu descobri nesse ano que assim que eu queria viver a minha vida de uma forma diferente, né? E eu queria conhecer assim os nutrientes, saber como que a nutrição poderia mudar a minha vida, porque até então eu não tinha tido a oportunidade de parar e pensar, né? O que eu estou colocando no meu corpo, como é que está a minha saúde, né? Principalmente hoje. Então, para mim, esse é um privilégio muito grande estar aqui no Dia da Mulher, porque eu acho que a gente, como mulher, às vezes, a gente se esquece da gente. Pois é. Principalmente quando a gente tem um trabalho assim que é louco, que te exige muito. Aí depois você tem os teus filhos, você se esquece completamente, você se esquece de comer. Embora mente você tem que dar alimentação para o teu filho, sabe que tem que dar uma alimentação saudável. Você é a última a pensar em si própria. Então, estou muito feliz de ter encontrado a nutrição, de ter encontrado a Tatiana, a Suzana, a Priscila,
todas as meninas do curso, porque a minha vida está mudando e assim, sempre estou sorrindo. A minha amiga, amigona de muitos anos, virou para mim e falou assim: eu nunca te vi, que ela me viu, acho que foi numa live. Eu falei: ai, meu Deus. Que Ela demais! falou: eu nunca te vi. Eu nunca te vi tão feliz. E é verdade. Descobri a nutrição e está mudando a minha vida. E com isso eu também pretendo mudar a vida de muitas pessoas. E esse tema de hoje que nós vamos conversar é um tema muito próximo do meu coração também, porque eu acho que a saúde do nosso cérebro, né, como a gente vai comentar, começa já ali do feto, né? Não começa agora, né? Assim, claro que agora tem muitas coisas que a gente pode ainda fazer, mas começa da mulher, da menina, né? Ali já no feto. Então, é um tema que eu, assim, sou muito, muito apaixonada. E Muito tem bom. muita gente que não sabe, né? Tem muita gente que não sabe a influência Exato. E que quanto mais esses assuntos forem divulgados, forem compartilhados, mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas podem ter benefícios. Por isso que a gente está aqui, por isso que eu gosto de fomentar, né? Principalmente agora com as redes sociais, a gente tem uma grande oportunidade. E claro, você tem diversos assuntos, diversas pessoas, né? Mas continuemos a fazer a nossa parte. E pensando aí nesses nutrientes que vocês comentaram, eu acho também fantástico, quanto que o nutriente, sobretudo ali na formação do bebê, o quanto que ele tem uma grande oportunidade, né? Então, em todos os momentos da nossa vida, nós que já somos adultas, cada um ali dentro também da sua vivência, dentro de tudo que aconteceu anteriormente ao momento de hoje. Mas todas nós podemos modular daqui para frente, mas dentro ali da formação do bebê é um mundo de oportunidades, né? Você tem todos os sistemas sendo ali formados, você tem as células sendo organizadas, os tecidos, os órgãos, enfim. E qual nutriente que vocês elegeriam? Eu sei que já foi até uma discussão ali no nosso grupo, mas é um nutriente mega importante, a gente já pode começar por ele e falar também dessas conexões a partir dele. Falar também dessas conexões que estão associadas principalmente com essa modulação genética, com esse perfil de informação, principalmente ali desde o ventre intrauterino, porque a ideia é que a gente fale um pouco sobre várias fases da mulher. Claro que isso pode influenciar homens e mulheres, né? Mas hoje, especialmente para as mulheres, vamos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? E vamos falar sobre essa grande importância. Então, qual nutriente vocês colocariam como primeiro destaque aí para a gente falar sobre saúde cerebral, para a gente destacar mesmo em relação a essas conexões cerebrais e que é de suma importância em todas as fases, sobretudo nessa janela de oportunidades. Qual nutriente vocês poderiam destacar? Eu pensei na colina. Colina, colina. Muito bom. E falando de colina, então, já que você falou, Su, então eu já vou puxar aí, né? Por que você pensou na colina? Porque tem algum motivo para você ter pensado na colina. Conta aí A pra formação gente. dos neurônios, né? A E, formação dos neurônios, as sinapses. A gente precisa, né, da colina para a gente ter as sinapses funcionando bem, e a formação do cérebro, e isso tudo é uma das coisas que eu acho que são primordiais quando o feto ele começa a se desenvolver. Né? uhum, Então, os tristes, a gente tem problemas, e a formação dos neurônios é uma coisa muito importante. uhum. E é bem no início, né? Às vezes a mulher ela não sabe que tá gestante, aí a gente tem um agravante também, né? Porque esse sistema nervoso central ele vai ser formado bem no início da gestação. E aí muitas vezes, né? Não deu tempo. Por isso que os médicos eles entram com altas doses de ácido fólico, altas doses de alguns nutrientes específicos, porque ele não se sabe o que aconteceu previamente, não se sabe como ela está do perfil nutricional em si, não dá tempo de ficar pesquisando muito, então é muito importante mesmo. E a colina é um nutriente que a gente fala que é um nutriente esquecido, né? Talvez pela abundância que a gente tenha na dieta, acaba sendo um nutriente assim esquecido. E até do ponto de vista genômico, né?
Porque se você pegar os últimos artigos, são artigos mais antigos, não são artigos tão novos. Um ou outro pesquisador ali se destaca trabalhando com colina, a gente vai voltar um pouquinho mais, porque eu acho que a colina ela é fundamental. Nessa janela de oportunidades, ela vai ter um papel muito importante ali na vida adulta, principalmente, né, na colaboração ali de foco, na colaboração de concentração, num formato um pouquinho mais biodisponível ali, mas ela é de suma importância, super concordo contigo, super. E você, Alexandra, qual o nutriente que você destacaria nesse momento aí, dessa janela de oportunidades, e pensando em toda a formação, bem formação, né? A formação bem sucedida aí desse bebê, seja ele menino ou menina, não importa, mas principalmente que vai atuar, inclusive, porque a mãe vai ter que cuidar desse bebê, né? Então, também para ajudar essa mãe, né? Qual nutriente que você destacaria? Para mim, Tati, seria o DHA, né? Que é uma forma do ômega 3, Uhum. porque eu acho que está presente no cérebro, né? Desde a formação ali, está presente no nosso cérebro e faz parte de todas ali a formação do neurônio. Acho que é 30%, então tem um peso assim já enorme, que, né, um peso muito grande e que participa ali no envolvimento da memória, principalmente, né? No movimento, na cognição, quando, por exemplo, o feto está se desenvolvendo, né? Tem ali o DHA através da dieta da mãe, Uhum. né? E tem até todo um debate, por exemplo, que o consumo do peixe, pelo menos aqui, eles dizem que seria o consumo de 2 vezes por semana, sendo o peixe olegio, oily fish, olegia, Mais gorduroso, né? Um mais. mais gorduroso. Isso, isso. Isso. Só que aí tem aquela questão do peixe que é maior, né? Porque eles falam, evitam comer o peixe que é aquele peixe bem grande, Uhum. porque tem mais toxinas. Então, eu acho que às vezes, eu passei por isso na minha gravidez, eu ficava com mais medo de consumir o peixe, Uhum. né, do que, na verdade, pensar quantas coisas boas que o peixe não só vai me dar, mas vai também dar ao meu feto. Então, eu ficava com medo de consumir. Então, eu não tive suplementação e acredito que tem que vir tem que vir através da dieta mesmo, só que nem sempre, né? Por exemplo, tem pessoas que estão veganas que não necessariamente vão estar consumindo peixe Uhum. e que a gente sabe que também pode ser produzido ali pela mãe, porque a natureza, eu acho, é uma coisa incrível, né? Que mesmo ela não estando consumindo, quando a mulher engravida, o corpo forma, que não tem uma explicação que o corpo pode formar. Só que pega uma mulher grávida, por exemplo, que de repente passou de família, né, tem algum problema ali na conversão do DHA, né? Então já entra uma outra história. Então, estou respondendo de uma forma enorme, mas para mim realmente seria o DHA, porque eles falam que até mesmo o consumo no começo dali da vida, desde o feto já, pode ter pode fazer efeito para uma vida toda, até a pessoa envelhecer, E né? isso é interessante porque existe um contrassenso, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem que ter o consumo de DH, esse consumo de peixe em gestante ele é limitado exatamente pelo risco de contaminação de metais pesados. Aí você vai consumir um peixe de cativeiro, ele não vai ter a quantidade de ômega 3. Né? Então você consome pela proteína, você consome pelo paladar, mas não pensando nessa necessidade nutricional específica, né? Então a ideia seria a mesma suplementação. E aí essa suplementação, ela não é tão antiga assim, né? Até a gente tem algumas recomendações, mesmo algumas empresas também, a suplementação de DHA para gestantes, então foi uma suplementação que não é tão recente assim. Então, isso é interessante porque a gente já observa a sociedade se movimentando.
né? E a gente tem ali o consumo de pelo menos 200 miligramas por parte das gestantes, né? E é o que é muito interessante, quando você estava falando, eu fiquei me lembrando da composição do leite materno. E o leite materno tem DHA, né? E olha Sim. só, e mesmo que a fórmula infantil tente imitar, por mais que exista muita tecnologia, por mais que exista todo investimento, não é 100% igual, né? E olha que beleza a gente ter todos esses nutrientes, porque nosso corpo ele é tão inteligente que ele sabe que o bebezinho vai precisar. E de alguma maneira, o nutriente que é considerado essencial, que teoricamente nós não produziríamos, né? Mas no leite materno ele pode estar. E aí isso é muito interessante. E aí a gente vai lá para o lado da Pri, e que já é uma outra realidade, que lá é tudo fortificado, né? É tudo polivitaminado, vamos dizer assim. Você pega ali, qualquer leite fermentado tem 1000 vitaminas, tudo é muito fortificado. Então, como fica essa gestante? Como fica essa preparação de uma pessoa que ela tem tudo fortificado, ela tem ali excesso, inclusive, né? Então, aqui a gente está falando de alguns nutrientes específicos, mas cada realidade é uma realidade, e muitas vezes a própria gestante ali na dúvida, ela fala, nossa, então na dúvida eu vou suplementar tudo. E não é bem esse o caminho, né, Pri? Não, não é mesmo, né? Até porque tanto a deficiência quanto o excesso trazem malefícios para a saúde, né? Quem dirá ainda para uma gestante que está gerando uma vida, né? Então, eu acredito que a nossa orientação como nutricionista seja sempre de conduzir o paciente a se alimentar dos alimentos, né? Preferir a fonte alimentar Acho que travou um pouquinho. de cada nutriente, de cada alimento, porque esse consumo exacerbado de alimentos industrializados acaba gerando excesso maléfico. Travou um Travou? pouco, voltou. Travou e voltou. E assim, isso a gente não está considerando os Menina, polimorfismos travou. genéticos, né? Voltou. A gente não está considerando os polimorfismos, porque quando a gente considera, tá, nas questões, por exemplo, da colina, será que todo mundo vai ter essa necessidade? Todo mundo tem necessidade desses nutrientes, né? Todo mundo tem necessidades nutricionais, mas cada necessidade, ela é mais do que individualizada, ela é personalizada. É claro que em alguns momentos da vida a gente vai precisar de um pouco mais do que ou em outros momentos. Mas eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de brain health, é para toda a vida. Exatamente aquilo que a Alexandra colocou. É um momento ali, uma oportunidade durante o desenvolvimento do feto que vai ter uma repercussão a longo prazo. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo falando sobre a doença do adulto com origem fetal. Olha só que, né? Muito bacana. E não é uma ideia nova, é uma ideia da década de 80. Não é uma ideia nova. Mas algo que é muito importante a gente pensar também é que existe muito mais do que a influência dessa janela de oportunidades, é o próprio comportamento. Porque uma pessoa que não tem ali uma alimentação adequada, suficiente, de qualidade, ela vai influenciar. É o comportamento, né? E aí você pega, por exemplo, isso é muito interessante mesmo. Crianças com baixo peso ao nascer são crianças que têm geralmente muito mais riscos metabólicos na vida adulta. Muito mais riscos, né? E aí, de repente, essa criança, ela pode ter tido uma restrição de calorias, uma restrição de proteínas, ou uma restrição de micronutrientes também, né? Então, qual que é o papel ali, trazendo essa abordagem genômica? Qual seria o papel? Por isso que eu falo daquele nosso sonho nutrigenético, né? Eu compartilho com vocês, eu tenho certeza que vocês também compartilham dessa ideia, né? De que toda criança sai da maternidade com o seu exame, com as suas orientações, com a capacidade do profissional, dos pais, fazerem uma boa introdução alimentar. Porque é isso que vai motivar, é isso que vai fazer a diferença se a gente pensar em longevidade e a gente também pensar em poupar recursos financeiros. Quanto custa, por exemplo, para a gente tratar um paciente que poderia ter uma doença prevenida, né? Quanto custa, por exemplo, não vamos prometer nada, mas, por exemplo, se a gente está falando de fases da vida, e aí a Alexandra também tocou num ponto bem importante, né? Aí você vai crescendo,
tem ali a infância, tem ali a adolescência, mas você vai acumulando tarefas. Nós, mulheres, acabamos acumulando muitas tarefas. Tenho certeza que para estar aqui, vocês deixaram algumas coisas de lado, né? Para estar aqui. E aí, daqui a pouco, tem outras coisas que vão acontecer, que a vida não para, né? Tem gente que vai dar aula saindo daqui, vai dar aula, né? Né, Su? Né, Su? Vai dar aula e tá tudo certo. E a vida não para. Então, e se é uma pessoa bem nutrida, se é uma pessoa que realmente a gente consegue entender esse perfil genético e consegue trabalhar com abordagens mais personalizadas, ela tem muito mais benefícios, né? Começa a ter muito mais benefícios. E aí, pensando nessa prática da nutrigenética, pensando nessas abordagens genéticas, como vocês conseguiriam, por exemplo, trabalhar com essa questão para os seus pacientes, para seus futuros pacientes, enfim, nessa perspectiva de saúde mental, de saúde cerebral, de cognição, né? De foco, de atenção, porque hoje a gente também observa o número de crianças que talvez antigamente fossem considerados, passou despercebido, mas hoje com esse número de informações são crianças cada vez mais hiperativas. E crianças que têm dificuldade de focar, de fazer uma leitura. E às vezes o nutriente pode ajudar bastante. Então, como conversar com esses pais, por exemplo, que esse nutriente pode ajudar bastante? Como ter essa abordagem? O que vocês pensam sobre isso? Tati, meu sonho está mudando um pouco. Né? Não, o sonho, esse sonho que a gente tem, que as crianças já saiam, né? Esse teste genético na mão, maravilhoso. Mas se a gente tem que pensar também nesses pais que não foram crianças que saíram da maternidade com teste genético. Uhum. A melhor coisa para se gerar uma criança é você saber todas as necessidades nutricionais que os pais têm. Então, até a formação de tudo, né? Do feto, para ter uma melhor gravidez, para o pai e a mãe terem melhor qualidade de vida para correr atrás do menino, quando o menino ou menina, quando começar a correr pela casa. Né? Hoje em dia você vê muito mais mulheres esperando, fazendo suas carreiras, congelando óvulos, para depois fazerem fertilização in vitro. Então, mulheres com mais de 40 anos engravidando, pais, então, nem falar, né? Não precisa nem falar, tem pais de 60 anos, 70 anos que estão sendo pais agora. E eu fico pensando, como é que vai ser a vida desses pais mais maduros para a criação dos filhos? Verdade. Não é possível que só se coloque um tablet na frente, né? Vão se divertir, vão levar as crianças. Então, você também tem que manter a saúde mental desses pais, porque quando eles são novinhos e vão ficar privados do sono, já é uma coisa ruim. Imagina se a gente, um pouco mais velho, ter a privação de sono por, sei lá, por meses, né? Depressão pós-parto, depressão do pai, problemas, o mês não fechou, minha empresa faliu, né? Tudo isso, eu acho que a gente já fazendo esse planejamento do pai e da mãe antes deles gerarem a criança, é muito importante. E a partir de agora, as crianças já começam saindo com os testes genéticos. Quem sabe na próxima geração, na segunda geração depois dessas, já se tenha, né? Os novos pais que já saíram da maternidade com os seus testes genéticos feitos. É esse o meu sonho agora. Uma programação completa, na verdade, né, Su? Exatamente. Que pais conscientes acabam investindo, que eles sabem da importância, né? Sabem da importância. E é fantástico, realmente, quando a gente pode identificar um fator de risco e oferecer uma estratégia. Porque mais do que identificar é oferecer. E aí, pensando lá no DHA, né? Que a Alexandra comentou, eu estava até lendo esses dias um artigo falando sobre toda a via de metabolização dos ômegas, né? E da importância da gente observar a produção das maresinas, das protectinas. Olha só, não é só o consumo em si, é também ter como objetivo essa produção dos metabólitos que vão de fato promover mais neurogênese, que vão promover mais saúde de sinapses, que vão promover ali uma melhora e uma rapidez nessas sinapses. Então, é muito importante a gente lembrar que na formação desse neurônio, os neurônios que têm muito mais atividade, ou seja, neurônios que estão associados ali com reflexo, né?
neurônios que precisam de movimento. Então, encostou a mão numa chapa quente, eu preciso tirar, não preciso ficar pensando, eu acho que a chapa quente está quente, né? Reflexo, então ele precisa aquela capinha ali, da bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela é formada basicamente de lipídios. Então, a qualidade da gordura da dieta, por isso que Alexandra citou, né, os peixes mais gordurosos, mais gordos ali, eles vão ter uma contribuição muito grande realmente nesse processo de neurogênese, no processo de neuroplasticidade. Porque neurogênese não é como a adipogênese, né? Seria tão bom, né? Mas não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. E aí a gente vai ter essa grande colaboração. E dentro dessa perspectiva, quais genes, então, Alexandre, a gente poderia avaliar dentro ali, né, da biossíntese desses ômegas? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma suplementação, eu tô aqui escutando a live e eu quero fazer uma suplementação, mas eu queria identificar quais são esses genes, quais são essas informações genéticas que eu posso, de repente, encontrar no exame. Se eu sou profissional, por exemplo, e principalmente, né? Como eu posso encontrar um teste? O que você pontuaria ali de, principalmente, destaque? Quando a gente fala de suplementação de DH, ou serve tudo para todo mundo? Não, antes de eu responder, Tati, eu só queria, antes de eu esquecer, que você tocou numa coisa muito importante, que você falou que, por exemplo, quando o feto tem ali, não tem alimentos, né? Por exemplo, porque a mãe esteja fazendo uma dieta restritiva, né? Porque, infelizmente, acho que a nossa cultura tem muito essa questão de ser magra, então, às vezes, ficou ali grávida e ainda não estar querendo colocar peso, né? Uhum. E realmente eu li até um estudo que eu nunca soube, na verdade, que assim me abriu meus olhos, na verdade, porque esse estudo estava falando como o feto teve a deficiência ali dos alimentos durante a gravidez, realmente o feto, a pessoa depois, ao longo da vida, se tornou obesa, Uhum. porque foi deprivada ali dos nutrientes, né? Então, eu acho isso importante. E uma outra coisa também é a conexão do gut-brain axis, né? Por exemplo, se você pega uma mãe que não tenha consumido, vamos botar o DHA durante a gravidez, a criança nasceu de parto, a criança não recebeu leite materno, então está tendo uma composição toda aí também, né, da microbiota, que também poderá ser responsável por doenças ao longo prazo também, né? Então tem não seria só, a gente, claro, está falando aqui do DHA, né, da colina, mas tem todo um conjunto, né? Por exemplo, pessoas que normalmente consumiram, né, fizeram o consumo do DHA, de repente são pessoas também que fazem exercício, É. pessoas que não fumam, então tem toda uma conjunção, né? Só para esclarecer, porque às vezes a gente está se concentrando só no nutriente, mas não é só um nutriente que vá contribuir 100% por tudo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, e a respeito do consumo e dos genes ali que a gente poderia estar olhando, eu acho que importante, porque a gente fala, né, que normalmente é, a gente fala para todo mundo, né? Consome peixe, consome isso, consome aquilo. E como nós, pipeline, sabemos que nós somos totalmente individuais, Uhum. né? Que às vezes o que faz bem para mim não faz bem para Priscila, ou para Su, ou para você. Então, um gene que eu gostaria de comentar seria o ApoE, porque a gente sabe que nem principalmente do E4, que tem um risco maior de desenvolver, por exemplo, Alzheimer, ou até mesmo de ter doenças cardíacas, né? Uhum. Então, de repente, como um profissional, na verdade, o aconselhamento do consumo do DHA seria diferente para uma pessoa que tenha o E4 para uma pessoa que teria I2E2, por exemplo, né? Que a predisposição de mais tarde desenvolver Alzheimer a doença cardiovascular seria menor.
Então, com esse tipo de paciente, no caso, né, a gente nunca aconselharia um consumo grande, na verdade. Não iríamos acima do que já é, né, ali a cota. Uhum. Exatamente porque, na verdade, não faria tão bem aquele paciente. Uhum. E às vezes também o próprio paciente, ele tá tomando um ômega e a proporção também de EPI-DH tem que ser levada em consideração, porque não é tudo que o cérebro vai utilizar. O cérebro vai utilizar principalmente DH para a formação dessa membrana de fosfolipídios. Então a gente tem que lembrar disso também, né? E a ApoE, que está associada também com esse neuroenvelhecimento acelerado, com risco de neurodegeneração, é um ponto muito importante. Então, se eu consigo entender de forma prévia, consigo também trabalhar nessa prevenção. Eu consigo também identificar os riscos e planejar melhor a suplementação do meu paciente, o consumo do paciente, né? Então, realmente pode fazer muita diferença. Sobretudo nas mulheres, né? Por quê? Porque a gente tem, se a gente pensar na nossa composição corporal, a gente já tem uma tendência a ter mais gordura corporal. Mais gordura corporal também influencia bastante no risco para doenças metabólicas, para um excesso de peso, para uma obesidade. Chegou ali na menopausa, já aumenta risco para doenças cardiovasculares, né? Então, olha só, por isso que é importante a gente pensar nessa individualidade em relação a cada pessoa, mas também no formato personalizado, porque em momentos diferentes são necessidades diferentes. E aí as estratégias, elas também vão ser diferentes, né? Então, realmente faz muito sentido. E, Pri, você acha também que complexo B pode influenciar em toda essa temática que nós estamos falando? Porque, principalmente ali B9, né? Você comentou ali a colina, um pouquinho da colina, que também é um doador de grupo metil. A gente tem a B9, que também pode ser um doador. A gente tem B12 também. Então, como a Alexandra falou, não é um único nutriente, eu não consigo eleger um. Mas você também elegeria complexo B para auxiliar esses pacientes? Certeza. Tá travando um pouco, tá? Pode ser que você Acho que me vai. avise se Uhum. travar. Com certeza, o complexo B é muito importante para a nossa saúde cognitiva, cerebral, Pouquinho. porque Tá, eles tá travando para atuam você. como... Tá Travou? travando. Vou tentar aqui. O complexo B, ele atua como coenzimas, né, cofatores, em diversas reações, né, no nosso cérebro. Então, ele acaba influenciando em várias coisas, como o nosso humor, como distúrbios de ansiedade, de depressão, né? E ainda falando, né, da parte, no caso da mulher aí no porpério, os níveis, por exemplo, aí de DH e também de complexo B podem influenciar em depressão pós-parto, né? Então isso é muito importante, né? A mulher está sempre sendo bem orientada, né? Nas necessidades nutricionais em cada fase da vida, né? Então, com certeza, o complexo B seria muito importante e, por exemplo, no teste genético a gente consegue avaliar quais as necessidades individuais de cada pessoa em relação a essas vitaminas do complexo B. Uhum. E a mulher, ela tem um papel muito importante, porque principalmente ali durante a gestação, tudo que o bebê vai ter acesso vem da alimentação da mãe. Mas também no aleitamento materno é a mesma coisa. Então, é uma necessidade que, se a gente for observar, né? É aquela necessidade ali dos 9 meses, mais os 6 meses, se ela completar os 6 meses de aleitamento materno. Então, é uma necessidade grande se a gente for observar, né? Isso que a gente não contou aqui com mecanismos epigenéticos envolvidos, né, nessa temática. Mas sim, então a gente consegue identificar que existem vários nutrientes que podem realmente favorecer essa modulação, né, neuro, por exemplo, e que a importância de você ter essa combinação e essa seleção de todos eles, de acordo com as necessidades da pessoa, mas principalmente pensando em sinais e sintomas, pensando também
na formação desse bebê. Então, nada de mais, nada de menos, porque se metilar muito é problema, se metilar pouco também é problema. Se você identificar, né, imagina só, aí a pessoa está metilando muito, então ao invés de favorecer ali expressão gênica, compacta tudo, diminui a expressão gênica e é uma loteria, a gente não tem como escolher. Agora vai expressar a interleucina 6. Não, agora vai ser a VDE. Não tem como escolher uma loteria, né? Por isso que essa temática, ela é muito complexa para a gente colocar dentro de uma frase e falar, é isso. Não é isso, é muito complexo. Às vezes, você tem ali alguma alteração psiquiátrica, inclusive, que pode ter sido o gatilho, uma subnutrição, uma alteração metabólica, cardiometabólica, que pode ter sido o fundo ali, uma subnutrição. E quando a gente diz subnutrição, às vezes a pessoa fala assim, não, mas a pessoa ela tá acima do peso, mas não quer dizer que ela tá nutrida. Ela pode estar acima do peso e mesmo assim estar subnutrida. Né? Por quê? Porque a nutrição em si é essa real necessidade de micronutrientes. Não necessariamente de macro e pensando em calorias vazias, porque o que acontece com o sobrepeso e a obesidade, calorias vazias, né? Na sua grande maioria. Não é só sobre isso, mas é a entrega ideal desses micronutrientes. Então, a nutrigenética, ela vem para amarrar todas essas informações. Então, você chegou lá com uma demanda, então eu vou entender essa demanda. Por que muitas mulheres, por exemplo, já começam tendo esse rótulo de tentantes, né? Estamos tentando engravidar, tentando, né, gerar uma nova vida. E às vezes é um ajuste de micronutrientes. Eu me lembrei agora uma vez que eu conversei com uma nutricionista, ela foi minha professora na faculdade, ela faz nutrição tipo há 60 anos. Ela é muito bacana e ela ainda faz, tudo bonitinho, né? E ela acompanhando toda essa evolução. Ela falou assim, Tati, eu ajustei a dieta dos meus pacientes com perfil nutricional e eles estão engravidando. Exatamente isso. Né? E ela toda animada. Eu, né, dando ali, tipo, superando as expectativas do povo, né? E ela toda animada, falando exatamente, porque às vezes é essa entrega de gametas pouco saudável, a pessoa melhora. Às vezes é um ajuste fino, às vezes é um ajuste que precisa de mais tempo, então não tem como a gente garantir mesmo. Só que o fato é que existe a necessidade. Existe essa necessidade. Então, se a gente tiver células bem nutridas, se a gente tiver uma adequação nutricional personalizada, a chance de colaborar para você ter mais sucesso em relação à saúde é muito maior, muito maior. Então, vamos pensar sobre isso. Porque, claro, você ter um bom aporte de polifenóis, um consumo adequado, né? As meninas ali, né? Que tem mais chance ali de contato com as berries, né? Alimentos que possam promover um pouquinho mais. A gente não está falando de suplementação, mas alimentos em si. Porque às vezes, nessa tal da praticidade, da mulher ocupada demais, ela vai buscar o quê? O suplemento. Ah, vai lá na farmácia, tem o suplemento, né? Vai lá no mercado, tem o suplemento. E tá super disponível. E são suplementos de muita qualidade. Mas não é para todo mundo. Eles colocam uma quantidade muito alta. E não é para todo mundo. Algumas pessoas vão ter benefícios, mas outras não. Né? Então, ao invés de ajudar, a gente pode, inclusive, piorar. E eu tô falando basicamente para os pacientes mesmo. Porque a galera, quando vai, né? Ai, o pessoal vai para os Estados Unidos, ai, traz um monte de suplemento, né? Não, já vem assim, prepara a mala que só de embalagem. Uma mala só para isso. Sobra isso, né? Sobra isso, como se aqui não tivesse. E é interessante porque acaba se tornando um hábito. Então, a pessoa olha e fala assim, aquela criança, ela nasce. Se ela nasce, por exemplo, consumindo alimentos in natura, é aquele comportamento que ela vai desenvolver com a família dela quando ela tiver. Se ela nasce vendo um monte de potinho, é aquilo ali que ela vai consumir e vai oferecer para a família dela, porque foi aquilo que ela aprendeu. Então a gente tem que ir na contramão. Hoje a gente já fala muito dessa contramão. E aí entram vários aspectos, né? Um aspecto final, assim, que eu queria colocar como assim, uma cerejinha do nosso bolo é o que acho que a Alexandra comentou sobre esse eixo cérebro-intestino, né? Que é até o tema aí de um grande congresso, porque olha só como é importante. Então, a gente fez lá
passou um monte de informação bacana, receitas para o paciente, mas ela ainda está com o intestino que não está legal. Ela ainda tem uma síndrome de má absorção. Aí como que ela vai ter os benefícios de complexo B? Como que ela pode ter benefícios em relação até à própria colina, porque a colina demais para ela pode ser prejudicial, né? Porque daí você pode favorecer alterações cardio pela formação de timal, por exemplo. Às vezes até o próprio DH não vai entrar muito nessa via, mas outros nutrientes podem ser realmente prejudicados em relação a essa biodisponibilidade. Então veja que é um todo, né? E nessa perspectiva, a gente tem vários trabalhos falando, e não são trabalhos recentes, são trabalhos até antigos, de biologia de sistemas. E aí eu queria saber de vocês essa correlação dessa biologia de sistemas, porque não é o olhar, sabe assim, um olhar fechado. Não, eu sou nutricionista e trabalho com isso daqui. Não, é um olhar amplo, é você identificar sinais e sintomas. Então, para isso, eu tenho que escutar meu paciente, comportamento, hábitos, estilo de vida, qualidade do sono, perfil de saúde intestinal, tudo envolvido. Então, faz sentido essa nutrição baseada na biologia de sistemas, que a gente pode também interpretar aqui como uma nutrição integrativa. Faz sentido isso para vocês? Em pleno século XXI, faz sentido? Com certeza, com certeza. A minha anamnese, eu pergunto coisas que o paciente fala assim, para que você está perguntando isso? Mas que depois, quando eu faço a interpretação do laudo, fica muito fácil de entender. Fica tudo muito mais fácil. Uhum. Muito bom. Nath, só uma coisinha que eu acabei de me lembrar, que eu acho importante também dizer, é que, por exemplo, no consumo do DHA, só voltando na criança, Uhum. parece que assim tem uma janela ali para poder fazer ter certeza que ali tem o consumo enquanto o cérebro ainda está desenvolvendo, né? Uhum. E essa janela é até os 10 anos de idade. Não que o consumo não seja favorável depois dos 10 anos, mas se você pegar dali, da criança novinha, né? Quando puder consumir ali, já quando puder começar a comer comidinha sólida e tal. São até os 10 anos. Então, quer dizer, muitas mães não sabem disso, porque peixe, na verdade, é uma coisa que a criança não gosta. Vai dar fruta vermelha? Não gosto. Não gosta porque não teve ali a exposição de desde pequenininho. Então, a minha mensagem bem rápida é, por favor, né? Se você não for vegana, se você tiver uma dieta que você inclui carnes, né, vegetais, por favor, já comece cedo. Já comece cedo, a criança tendo a exposição do peixe, porque quanto mais você, né, você não vai dar muito também, porque a gente está falando tudo em moderação, a base da dieta ali até mediterrânea, que é um pequeno consumo de peixe, mas já comece quando a criança já estiver pequena, para ela já poder ter o gosto. Aí depois você não tem da criança de 15 anos, não come peixe, não gosta de peixe, né? Uhum. Então, eu só queria comentar isso, Bom, porque eu acho uma informação interessante também. e deixa eu te perguntar, eu vejo às vezes uns vídeos seus, uns stories, seus filhos, eles acabam entrando na dança aí também, hein? Sim, E eles são tão sim. lindos, gente, eles são muito lindos. Sim, entram na dança e assim, claro que eu gostaria de ter sabido disso, eu queria que alguém pudesse ter me falado isso, Alexandra, a criança nascer, concentra-se no consumo de peixe. Realmente eu sempre soube, a gente tem que ter uma alimentação saudável, mas não era uma coisa que eu sabia quando eu Uhum. tive as minhas crianças, né? O meu mais novo agora acabou de completar 10, mas assim, há 3 anos atrás, quando eu, né, descobri a nutrição, que eu agora já sei, assim, né, o que adicionar na dieta, então eles estão acostumados, eles adoram peixe, adoram, na verdade, e até mesmo salmão eu tento dar, né? Mas às vezes eu vejo quando eu tenho crianças que vêm brincar aqui, tem certas comidas que eu faço, Yes. não gosto, eles separam os vegetais, então quer dizer, assim, é sem querer julgar, porque não estou julgando de forma alguma. Mas eu acho que vai mesmo da mãe, às vezes, não ter o conhecimento. Então, eu acho que é muito importante, é o nosso papel, né? Quando eu começar a trabalhar, é o papel que a gente está fazendo aqui, o pouquinho que a gente fala nessa hora, é uma conscientização, né? Para quem, na verdade, não tem essa exposição com a nutrição que nós temos.
Então, eu acho muito importante, assim, que você está nos dando também a possibilidade, né? Que eu acho que você tem essa coisa muito forte em você, que a nutrição muda vidas, né? E é verdade. Mas basta as pessoas também saberem, né? Para poderem aplicar. Exato. O conhecimento sem aplicação, ele é só conhecimento, né? Ele precisa gerar resultado, né? Para você ter uma mudança efetiva, ele precisa gerar resultado. E é exatamente sobre isso que a gente faz aqui, né? E que a gente vai se propor a fazer, porque independente da fase dessa mulher, né, Pri, a gente vai trabalhar de forma personalizada, de forma personalizada. E aí me fala um pouquinho, Pri, o que você, por mais que tenha ali os atendimentos online, que você pode atender o mundo inteiro, como que você observa aí dentro da sua visualização, dentro daquilo que você já identificou ali em relação às pessoas que moram aí, né? Os hábitos também, porque tudo isso está dentro da nutrigenética, né? Na verdade, dentro do guarda-chuva da nutrição de precisão. Então, o que você acha, Pri, que vai ser assim o maior desafio para você implementar a nutrição de precisão olhando para essa rotina, a sua nova rotina aí? Meu maior desafio, Hum. eu acho que pode ser no caso de orientar o paciente na escolha do teste genético. Eu acho que existem vários laboratórios, existe hoje também a possibilidade do paciente adquirir um teste na farmácia, né? E isso é bastante perigoso, né? Até porque ele vai fazer a interpretação errada, ele não tem conhecimento para fazer a interpretação do laudo que ele vai receber, ele pode achar que, enfim, ele pode criar uma série de problemas, digamos assim, ao invés de obter soluções. Então, eu acredito que a nossa maior dificuldade da nutrigenética é conscientizar o paciente que nós somos parceiros nutricionista. E como parceiro, além de interpretar, a gente também vai conduzi-lo para, né? Então, como a gente sabe que todos os nutrientes, hormônios, neurotransmissores, nossas emoções, né, o acompanhamento nutricional é importante para a evolução de cada caso. Muito bom, Com muito certeza. super concordo com tudo que vocês falaram. Super, sou suspeita, né, para concordar, que realmente a gente tem ali uma união muito importante e a gente acaba compartilhando muitas informações e acaba que existe um consenso praticamente. E isso é muito bacana, porque realmente, principalmente dependendo da realidade de cada uma, e aí a Pri ali que tem os pacientes que vão buscar mais essa informação, porque tem um grande teste que é muito conhecido, muito fácil acesso, né? Lá onde a Alexandra já mora já é um pouquinho mais restrito, as pessoas são muito prudentes, né? Calma, muita calma nessa hora. E tudo isso colabora também. E agora, para a gente fechar mesmo, que eu sei que está batendo o nosso horário, me contem como o Pipeline ajudou vocês a ter toda essa comunicação, né? Toda essa espontaneidade e todo esse perfil de vocês, porque é tão bacana a gente ver a evolução, tão bacana a gente conseguir ali. Eu amo quando vocês falam, porque a gente tem vários grupos, né? Daqui a pouco me incluem num grupo, e daqui a pouco eu tô em outro grupo, e a gente discute. Então, como que vocês veem realmente o pipeline na vida de vocês? Se vocês pudessem resumir em uma frase, né? Pensem aí nessa frase, pensem aí em como que fez sentido para vocês fazer parte desse movimento, que é um movimento, né? Vocês são pipeliners, nós somos pipeliners. E é o que eu sempre falo, né? Está no nosso DNA nutrir vidas. Então, esse é o nosso slogan, forever. A gente tem vários, cada hora tem um, mas eu acho que esse foi o que mais fechou, né? Eu acho que esse é o que mais combina com a gente, né? E como foi para vocês? Se vocês pudessem resumir a vida de vocês com o Pipeline, como de alguma forma contribuiu? Com você, Su? Uma frase é impossível, tá? Ainda mais com a minha pessoa que nem gosta de falar, nem fala pra caramba. Mudou a minha vida de uma extremidade para outra.
de uma hora para outra, você está num grupo com pessoas que são bacanas, que se apoiam, não tem preço. Você está sempre com pessoas dispostas a te ajudar, a estudar com você, a te ensinar. Com você, né, cara? Aí fica difícil. Então, assim, virar pipeline para mim foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Linda. Muito bom, muito obrigada. E aí, Alexandra, uma frase. Uma frase é difícil. A gente precisa de uma live inteira só para isso. Sério, não consigo descrever, mas para mim a minha vida mudou completamente começando a fazer uma live, que eu nunca imaginei que eu ia fazer uma live. A primeira foi com você, Tati. Foi. E para mim o que eu estou assim, porque como eu ainda estou estudando, nossa, eu estou aprendendo muito. Eu não consigo assim nem imaginar o quanto que eu já aprendi, porque todas vocês já estão assim aplicando há 20 anos, há 30 anos, e eu estou aqui estudando tem 3 anos. Então, assim, o que eu aprendo a cada dia com cada pipeline, porque cada pipeline pode ser 30 anos, 20 anos, são todas numa área diferente, então cada dia é um assunto. Hoje estava rolando endometriose, e eu lá, ok, lê. Então, cada dia é um assunto, a outra tinha outro assunto, porque elas dividem, assim, claro que elas são muito... Ninguém fala, né, que essa é uma paciente João, nunca comenta nome, nunca comenta de onde a pessoa mas, assim, sempre comentam o que elas estão vivendo na prática clínica. Isso, para mim, está me dando uma confiança imensa de que eu vou poder fazer isso. Então, eu estou começando a acreditar que eu não acreditava que eu ia, quando eu terminar a faculdade, que eu vou poder também começar a ver aqui seria meus clientes, né? E agora eu penso, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou abrir, eu vou começar a ver os meus clientes. Então, para mim, isso está sendo assim, super. Não tenho nem palavras, não tenho nem palavras. A confiança que está me dando a cada dia, com todo o conhecimento que a gente divide, que a gente discute, e ninguém é melhor que ninguém, a gente vem, todo mundo coloca o que sabe, sem ter medo de errar, e para mim isso assim, porque tem grupos, às vezes é uma querendo ser melhor que a outra. Esse grupo é um grupo único, é um grupo junto, que não tem essa competição. Hoje de manhã foram as mensagens felizes da mulher, e você sente que é o que realmente todas elas, todas nós sentimos que estamos ali para ajudar uma a cada uma. Então, para mim, isso é inválido. Super inválido. Super válido ou inválido? Me Válido, confundi. Válido. Válido válido. a experiência. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se a Pri... E para você, Pri, o que que significou? Acho que deu uma congeladinha aqui nela. A Pri tem um sorriso lindo. Focou, né? Eu não tô ouvindo. Tá. Veja o som aí, Pri. E ser pipeline não é só da segurança. Agora Som, tá ruim? voltou. E agora, melhorou? Para mim, é mais do que a obtenção só de conhecimento na área da nutrigenômica, nutrigenética, mas é também a construção da segurança para aplicar na prática clínica. Até porque a nutrigenética é um caminho sem volta, né? Então, tudo está caminhando para que a nutrição avance nessa direção. Então, eu acredito que se nós, como nutricionistas, não buscarmos esse conhecimento, eu acredito que em pouquíssimo tempo a nutrição convencional vai ficar obsoleta. Com certeza. Com certeza. Já está, na verdade, né? Já está. Meninas, passou muito rápido. Queria, assim, agradecer enormemente, porque foi um presente para mim, para a audiência. De verdade. Estar aqui com vocês. Eu não me canso de dizer que deixa eu ver se eu sei fazer um coração, meu Deus, aí. Alguém faz Não me canso de dizer. Alguém faz um print aí, por favor, fazer para não desconectar aí a live. Faz um print, nosso coração. Eu já fiz antes. Fez? Já fiz antes. Ai, que ótimo, que ótimo. Tá mais rápido. Coração, porque senão eu não consigo fazer o print. Mas eu queria muito agradecer. Para mim foi um presente muito grande.
tê-las aqui no nosso grupo, todas as pipeliners. Eu nunca imaginei que nós pudéssemos chegar tão longe. Nós vamos muito mais longe. Com certeza, Paty. Tenho certeza, não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. E vamos mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. E você que tem desejo de ser pipeliner, não pode perder a próxima turma em abril. A gente está aí com inscrições da imersão. E o seu passaporte para o pipeliner pode ser a imersão. Vocês sabem que quem investir na imersão vai ter o desconto 100% para fazer parte do pipeline. Então, na verdade, ganha 2 em 1, né? Eu não perderia tempo. De forma alguma, não perderia tempo. A gente vai falar sobre epigenética. Então, serão temas variados exatamente para a gente trazer, né, toda a parte científica, toda a parte de evidência, tudo aplicado para a prática clínica. Eu, se fosse você, não perderia. Meninas, beijo grande, boa aula. Obrigada. Excelente dia aí, as meninas, né? A Pri, que está começando aí a tarde dela. Excelente dia para vocês. A gente se vê nas aulas. Beijo grande. Muito obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau.